Olá, minha gente, nossa 21ª aula de obrigações. Vamos aqui já na parte final do curso tratar de cláusula penal e arras. Depois disso vamos ter umas aulinhas para falar sobre atos unilaterais e encerramos o semestre. Quem sabe no próximo semestre a gente segue aí falando gravando umas aulinhas sobre contratos. Por hora, vamos enfrentar as nossas batalhas presentes, vamos vencê-las e vamos tratar de cláusula penal e arras. Cláusula penal. Gente, nos apontamentos iniciais nós temos que a cláusula penal, multa contratual ou pena convencional, é um pacto acessório pelo qual as partes de determinado negócio jurídico fixam previamente a indenização devida em caso de descumprimento culposo da obrigação principal, de alguma cláusula do contrato ou em caso de mora. Tem, portanto, a função de prefixar perdas e danos, assumindo assim uma espécie de intimidação para o devedor que pensar em inadimplir o crédito. Gente, essa cláusula penal é nada mais, nada menos, para vocês já desmistificarem o negócio, perderem o medo, nada mais, nada menos do que aquela multa que você lê lá no contrato. Tem um contratinho, se o cara não cumprir, vai pagar tanto. Essa é a multa, é a cláusula penal, tá certo? Essa cláusula penal, ela tem uma função de prefixar o prejuízo. Está dizendo, ó, se for descumprido totalmente vai ser tanto, se for descumprido parcialmente vai ser tanta multa. Tá, essa é uma função, prefixar o prejuízo. Mas tem outra também, é desestimular o descumprimento. Falar, olha, não descumpra não, porque você vai incorrer numa multa. E tem talvez uma outra, essa aí é mais pragmática. Ela vai facilitar a vida do credor depois, ele não precisa, ao cobrar o devedor, ainda pensar em demonstrar qual foi o tamanho do prejuízo. Já está lá, já está demonstrado, já está lá a multa prefixada. Então ela tem algumas vantagens, mas a grande vantagem mesmo seria se o devedor honrasse a prestação e pagasse o que é devido. Mas vamos lá. Dizem os artigos 408 e 409. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui mora. Vejam que aqui há um paralelo entre o inadimplemento absoluto, o inadimplemento relativo e a cláusula penal. Por quê, gente? Porque eu não disse que a cláusula penal ela prefixa a indenização? Ora, a indenização ela pode ser uma consequência do inadimplemento absoluto ou do inadimplemento relativo. Só que se eu não tiver uma multa prevista no contrato, eu vou ter que ir a juízo, vou ter que explicar para o juiz quanto é que foi meu prejuízo, vou ter que pedir para que esse prejuízo seja coberto. Se eu já tenho a multa, já está prefixado. Eu vou também ao juiz. Eu vou também falar que o contrato foi descumprido total ou parcialmente. Só que se ele foi descumprido totalmente, eu já tenho a cláusula penal compensatória que diz qual foi o tamanho do prejuízo pelo inadimplemento absoluto. Se ela foi descumprida parcialmente e eu tenho uma cláusula penal, eu vou ao juiz e falar, seu juiz, houve mora aqui, eu quero receber uma multa que está prevista no contrato em virtude da mora. Então vejam, há um paralelo. Se eu não mas eu posso cobrar alguma coisa se há um inadimplemento relativo, se há um inadimplemento absoluto e não tem cláusula penal, posso cobrar alguma coisa? Posso. Só que aí eu vou ter que apurar, por A mais B, qual foi o tamanho do meu prejuízo para saber qual é o tamanho da indenização. Se eu já tenho a cláusula penal ali, uma das funções da cláusula penal é prefixar as perdas e danos. Eu já ganho tempo aí. Entenderam, gente? É para ser simples. Então, havendo inadimplemento absoluto ou inadimplemento relativo, eu posso buscar a indenização se eu não tiver uma cláusula penal prevista no contrato, ou eu posso cobrar a multa se essa cláusula penal estiver prevista no contrato. Vamos ver algumas nuances sobre isso. Mas o que eu quero só dizer para vocês é que nada mudou. Tá? Ficou mais simples, Porque na aula de inadimplemento absoluto, eu falei assim, ó, inadimplemento absoluto. Alguém vai responder. E para responder, vou ter que falar de agentes, conduta, dano, nexo causal, culpa. Lembram-se disso? E aí, quando eu fui tratar do dano, eu falei, ó, é importante o dano, porque a indenização se mede pela extensão do dano. Aí eu provava isso tudo,
e aí eu conseguia responsabilizar civilmente o devedor pelo descumprimento da obrigação. Né? Responsabilidade civil aqui, chamada de responsabilidade civil contratual. Né? Beleza. Mas o próprio contrato ele pode facilitar a vida dos contratantes, dizendo que no caso do inadimplemento absoluto, haverá o pagamento da cláusula penal. Facilitou ou não facilitou? Facilitou, né, gente? Entenderam? E a mesma coisa para inadimplemento relativo. O inadimplemento relativo nós vimos várias consequências dele, inclusive pagamento de perdas e danos. A necessidade de se exigir a obrigação principal e de se pagar perdas e danos. Só que aqui, quando o inadimplemento for relativo e tiver uma multa, nós vamos ter aqui a pretensão de se exigir a prestação mais a multa moratória, que foi aquela derivada, foi aquela prevista para hipótese de inadimplemento relativo. A ideia da cláusula penal é facilitar a vida do credor e desestimular o devedor ao descumprimento. Porque fala assim, ó, ele não vai passar 20 anos discutindo qual foi o tamanho do prejuízo, não. O tamanho do prejuízo já está previamente estipulado. Então pense duas vezes se você vai inadimplir esse contrato. Bom, gente? E o artigo 409 diz o quê? A cláusula penal estipulada conjuntamente com obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória. Gente, no nosso paralelo, a cláusula penal compensatória ela está intimamente relacionada ao inadimplemento absoluto com uma previsão contratual estimando qual é o tamanho do prejuízo fixado numa multa. A cláusula penal moratória, como o próprio nome diz, ela está intimamente relacionada ao inadimplemento relativo, a mora, com o prejuízo previamente estabelecido, fixado, por meio de uma multa. Então, facilitei a minha vida com a previsão do tamanho do prejuízo decorrente do inadimplemento absoluto, cláusula penal compensatória, ou decorrente do inadimplemento relativo, cláusula penal moratória. Simples assim. Né? Vamos lá. A cláusula penal compensatória é estipulada para o caso de haver descumprimento culposo da própria obrigação, inadimplemento absoluto. Segundo Stolze, apoiado em Clóvis Bevilacqua, como também fazem Paulo Nader e Caio Mário, sendo fixada, abrem-se duas alternativas para o credor. Exigir o adimplemento da obrigação, se isto ainda for de seu interesse. Né? Então, mas aí ele não vai cobrar a multa. Eu quero o adimplemento. Né? Ou substituí-la pela cobrança da multa. Carlos Roberto Gonçalves, em posicionamento minoritário, ainda vislumbra a terceira hipótese. Provar o prejuízo e cobrar perdas e danos tão somente. Tá? Esse aqui me parece errado, gente, porque eu já pré-estimei, eu já pré-fixei esse valor. O que eu acho que talvez seja cabível é se você estabelece uma multa para o total descumprimento da obrigação, você pode dizer o seguinte, olha, vejam como é que é lógico. Essa multa para o total descumprimento, essa multa para o inadimplemento absoluto. Mas eu ainda tenho interesse na prestação, então eu quero a prestação, mas eu tive um prejuízo pelo cumprimento atrasado da obrigação. Então eu quero a prestação mais perdas e danos derivados do prejuízo. Isso é uma coisa. Ou eu digo, o inadimplemento não foi relativo, o inadimplemento foi absoluto. Então eu quero a multa. Beleza. Essa é a alternativa que me parece se abrir. E não essa terceira do sujeito ele cobrar perdas e danos tão somente. Não. Se o inadimplemento é absoluto e foi estabelecido contratualmente que haverá uma multa, que haja multa. A pergunta que se coloca é a seguinte. Optando pela incidência da cláusula penal, o que ocorrerá se esta for inferior ao prejuízo? Bem, aí teremos que observar o artigo 416, porque isso pode acontecer. E se a cláusula penal ela for pequena, né? Ela for uma cláusula penal prevista para o total inadimplemento, mas o prejuízo foi maior do que isso.
Gente, isso é direito civil, isso é direito disponível. Você tinha toda a liberdade para estabelecer um valor de uma multa, né? E você estabeleceu um valor pequeno, talvez não pequeno, mas menor do que o prejuízo real que você experimentou. Aí vamos para o artigo 416, que ele vale para todos os tipos de cláusula penal e diz: para exigir a pena convencional não é necessário que o credor alegue prejuízo. Ele não precisa demonstrar qual foi o prejuízo dele. Ah, mas ele quer discutir o prejuízo, ele quer mostrar que o prejuízo dele foi maior do que a cláusula penal. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não for convencionado. Se o tiver sido, a pena vale com o mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Olha isso. Tem uma cláusula penal lá, não tem? Aí está lá dito que se o contrato for totalmente descumprido, eu vou receber 50 mil reais. Mas aí quando eu experimentei aquele prejuízo e vi, na realidade o meu prejuízo foi de 90 mil reais e a multa era só de 60 mil. E aí, minha gente? Posso cobrar? Eu posso cobrar a multa e falar assim, depois, seu juiz, ó, tô cobrando já a multa, mas o prejuízo foi de 90 mil e não de 60. Eu quero a multa mais 30. Pode? Não. Em princípio, não. Por que não, gente? Artigo 416. Olha isso. Artigo 416. Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. No silêncio do contrato, se lá está dito qual é o valor da multa, é este valor e acabou. Tá? Ah, mas eu calculei mal, calculei para baixo. Ah, calculou mal, calculou para baixo, azar o seu, meu amigo. Você que calculasse bem. O direito civil, em grande parte, é disponível. Você abriu mão desse excesso ao estabelecer a cláusula penal. Ah, mas então me ensina a fazer um contrato em que isso não aconteça. Se tiver sido estipulada indenização suplementar, a multa valerá como mínimo de indenização. Então, gente, o cuidado que você vai ter ao orientar um cliente seu é dizer o seguinte: olha, você quer estabelecer multa? Então você coloca que, no caso de inadimplemento total do contrato, será devido o valor de 100 mil reais para a parte inocente. Se parágrafo único dessa cláusula. Se ficar provado que o prejuízo é superior a 100 mil, ficará autorizada a parte a cobrar o excesso. Pronto. Entende? Mas se você colocar uma cláusula penal assim: no caso de total descumprimento do contrato, haverá uma cláusula penal de 100 mil e ponto. Não há que se cobrar indenização suplementar. Muito cuidado com isso, tá, gente? Então, quando você for orientar um cliente seu a celebrar um contrato e colocar uma multa lá, se você está achando que seu cliente pode levar cano, coloque essa observação: que essa multa ela vale como mínimo de indenização. E se for provado um prejuízo maior, esse também poderá ser cobrado. Ok, gente? Bom, seguindo com o nosso roteiro. Outra questão que se coloca. Ora, é fato que a cláusula penal, a princípio, não pode ser cumulada com outro pedido indenizatório. Mas haveria algum limite para a sua fixação? Então nós já entendemos que a cláusula penal ela não vai ser acumulada com indenização. Tá? Então se o cara colocou um valor menor do que seria devido, beleza. Aí o espertão fala assim: ah, já sei, então já não vou correr esse risco. Eu, para um contrato de compra e venda de uma caneta, eu vou dizer que se for descumprido, o valor da cláusula penal é $1 milhão, $1 milhão, né? Uma caneta aqui, comprei essa caneta, se não for entregue no dia certo, o valor da multa será de $1 milhão. Né? Gente, eu posso colocar o valor exorbitante que eu quiser.
Bom, a resposta para todos os tipos de cláusula penal, quanto ao valor, se ele vai ser exorbitante ou não, está aqui no artigo 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Quanto é que vale essa caneta? R$1. Quanto é que foi a cláusula penal? 1 milhão? Reduz para R$1. Entenderam isso, gente? Então, se eu fixei uma cláusula penal menor do que o valor real da indenização a ser paga, me dei, assim, tudo bem, eu me dei mal, né? E vai ficar isso. Agora, eu também, para me precaver, eu não posso colocar o valor que eu quiser, alto como eu quiser para a cláusula penal, porque existe um teto. O teto é o valor máximo da obrigação. Bom, em qualquer uma das hipóteses, ainda que o valor seja o máximo ou um valor inferior ao máximo, mas um valor que eu coloquei no contrato, seja como for, o juiz, ele pode, no caso de uma cláusula penal, ainda que corretamente fixada, ele pode reduzir essa cláusula penal se a obrigação já houver sido em parte cumprida. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Então, gente, vejam só, isso é muito comum naqueles contratos de locação. No dia que você assina um contrato, fala assim, olha, se o inquilino quiser devolver o apartamento, ele pode devolver, mas ele vai pagar o valor equivalente a 3 aluguéis. Gente, ele ficou lá metade do prazo do contrato e resolveu devolver. Quando ele tenta devolver na metade do prazo do contrato, a imobiliária fala assim, tudo bem, paga 3 aluguéis. 3 aluguéis? Mas isso aí eu assinei. Quando eu assinei estava dito que se eu devolvesse antes eu pagaria 3 aluguéis, não é? Você não está devolvendo antes? Paga 3 aluguéis. Tá, e se eu devolver daqui a 3 meses? Ou seja, o contrato era de 1 ano, eu fiquei 6 meses, eu vou devolver com 9 meses, faltando 3 meses para acabar. Azar, se você quiser devolver com 9 meses, paga 3 meses de aluguel. Entendem? As imobiliárias elas são muito inflexíveis quanto a isso. Só que a lei ela impõe ao magistrado o artigo 413, que diz a penalidade deve, aqui não é uma faculdade, ela deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte. Ora, era um contrato de 1 ano, foi cumprido por 6 meses. Agora, é interessante, gente, que às vezes tem cláusula penal que ela é fixada num percentual do que falta cumprir do contrato. Então, você vai pagar 50% do período restante para o final do contrato. Se você ficou muito tempo, se está faltando 1 mês só, você vai pagar 50% de 1 mês. Percebe? 50% também parece às vezes um percentual meio exorbitante, mas você vai pagar 30%. Né? Essa história do percentual, todo mundo acha que multa pode ser só 2% por conta do CDC. O CDC, gente, ele trata de um tipo específico de multa, que é a multa moratória em contratos de consumo. Não é o caso que eu estou falando aqui. Tá? Mas existe esse teto realmente quando a cláusula for moratória, a cláusula que a gente ainda vai estudar, o CDC ele fixa esse teto de 2% do valor da obrigação para você fixar uma cláusula penal moratória. E faz sentido porque na cláusula penal moratória, o inadimplemento é relativo, eu iria receber a prestação mais esses 2%. Tudo bem, tudo bem. Tá? Então vamos lá, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal já tiver sido cumprida em parte. Então vamos voltar para o meu exemplo do aluguel. Quando eu assinei o contrato, estava dito que se eu devolvesse antes da hora o apartamento, eu pagaria 3 meses de aluguel equivalentes à multa. Fiquei metade do tempo do contrato. Se eu fiquei metade do tempo do contrato, eu cumpri metade do contrato. Então é razoável que o juiz equitativamente reduza essa multa, que era de 3 meses de aluguel, ele reduza para 1 mês e meio. Tá? Entendem isso? Aí ele reduziu equitativamente. Tá? Esse é um artigo bastante usado. Olha, esse artigo, o artigo 416, que é o artigo que diz que você não cumula cláusula penal com indenização suplementar, a menos que isso esteja previsto no contrato, talvez sejam os 2 artigos que mais peguem, aqui, que mais chamem a atenção no estudo
da cláusula penal, tá certo? Vamos lá. Esse artigo, que nós acabamos de ler, da redução equitativa da multa, também se aplica nas hipóteses de cláusula penal moratória, ou seja, nas hipóteses em que a multa fora prevista não para o inadimplemento absoluto, mas para o caso de inadimplemento relativo. Seu valor nessas ocasiões costuma ser menor do que o da cláusula penal compensatória, eis que a obrigação original ainda se mostra exigível. Né? E aí, gente, você vai ter que deduzir isso do contrato. Essa multa foi pensada para ter cumprimento da prestação, atrasado que seja, mais multa, ou essa multa foi pensada para substituir a obrigação? Se ela foi pensada para substituir a obrigação, ela foi pensada para uma hipótese de inadimplemento absoluto, portanto é uma multa, é uma cláusula penal compensatória. Se ela foi pensada para compensar os prejuízos da mora, ela é chamada de cláusula penal moratória. Bom, ela está aqui no artigo 411, a moratória, né? Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal, o que não nos assusta em nada, porque ele faria isso se ele não tivesse nenhuma multa prevista. Só que ao invés de cobrar a multa, ele cobraria o quê? O cumprimento da prestação mais perdas e danos. Como tem uma multa estabelecida, ele vai cobrar o cumprimento da prestação mais multa. Nenhum drama, né? Nenhum trauma nisso aqui. Quanto ao valor a ser cobrado da cláusula penal, como essa costuma ser em dinheiro, o princípio concurso partes fiunt tem incidência. Artigo 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores caindo em falta um deles incorrerão na pena, mas essa só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Bom, eu acho que isso aqui também não nos traz nenhuma dúvida. Se a gente for remetido ao estudo da indivisibilidade, a gente vai chegar a soluções semelhantes, né? Vamos lá. Aliás, esse artigo merece ser comparado com o artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esses pelas perdas e danos. Então, sempre a multa vai guardar um paralelo com perdas e danos, com a diferença de que a multa, elas são perdas e danos previamente estipuladas. Se a obrigação for divisível ao seu turno, é necessário que se observe a regra do artigo 415, que diz o quê? Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou herdeiro do devedor que a infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Né? Beleza, gente? Então, com isso, nós encerramos cláusula penal. Tá? Vamos lá tomar uma água, na volta a gente fala de arras. Então, minha gente, com relação às arras, aqui nessa parte da aula eu me senti igual o Capitão Nascimento. Lembra quando ele estava dando aquela instrução de noite, o pessoal meio que dormindo, tá falando sobre estratégia, as diversas versões de estratégia em outras línguas? Eu achei legal isso, aí eu no roteiro eu coloquei as diversas expressões de arras no latim, então vou dar uma de Capitão Nascimento. Arras, alunos, vem do latim arra e encontra também aplicação no grego antigo, arrabon, no hebraico, arravon, no persa, rabab, e no mundo egípcio, aerb. Agora pergunta para mim, professor, que importância isso tem? Nenhum. Só você saber que isso já existia no mundo antigo. Isso aqui é só o momento do Capitão Nascimento. Agora vem o que importa. Clovis a define como tudo quanto uma das partes contratantes entrega a outra como penhor da firmeza da obrigação contraída. Gente, arras, quem já não fez um negócio e falou assim, poxa, eu queria tanto fechar esse negócio, mas eu não sei se eu estou com a grana agora. Aí o cara fala assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, você me paga aqui o sinal e depois você me paga o resto. Se você não pagar, depois você perde o sinal. Gente, sinal ou arras é justamente a mesma coisa. Vocês conhecem isso do mundo real. Então deixa aqui o sinal, deixa aqui as arras. Tá?
Então é isso. Ela serve como um empenho da palavra de que o negócio foi firmado e que se você não honrar aquele negócio, você pode inclusive perder aquelas arras, né? Como vocês já devem conhecer isso do mundo real, né? Deixa aqui o sinalzinho, depois você me paga o resto. Esse sinalzinho, esse início de pagamento, são as arras, ou o sinal. Podem ser confirmatórias ou penitenciais. Na primeira hipótese, confirmatórias, confirmam um contrato, não facultando o direito de arrependimento e significando seu início de pagamento. Determina o artigo 417. Se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras em caso de execução ser restituídas ou computadas na prestação devida do mesmo gênero da principal. Caso o contrato em que as arras forem dadas não se cumprir, o artigo 408 diz: se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente com a atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros, honorários do advogado. Caso as arras sejam insuficientes, aplica-se o artigo 419, que diz: a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como mínimo de indenização. Essas são as arras confirmatórias. Gente, as arras confirmatórias, elas estão dizendo o seguinte, ó. Você não vai se arrepender do contrato. Você não pode se arrepender do contrato, né? Então, como você não pode se arrepender do contrato, né, quanto mais indenização, quanto mais pancada vier em cima daquele cara que descumpriu, ele não se arrependeu, ele descumpriu o contrato, melhor. Entendem qual é a lógica? Nas arras confirmatórias, elas são o início de pagamento e elas são prova da firmeza da vontade de contratar. Elas não são um canal para o descumprimento. Mas existem outras arras que você avisa para o cara assim, olha, eu posso vir a me arrepender desse contrato, e aí eu vou abrir mão dele, eu vou desistir dele. Aí o cara fala, tudo bem, se você desistir, você perde as arras. Vejam a diferença. Nas arras confirmatórias, então, deixa eu colocar isso aqui na lei, acho que fica mais visível. Nas arras confirmatórias, você tem aqui o seguinte complexo de situação. Se por ocasião da conclusão do contrato uma parte der a outra a título de arras, dinheiro, deverão as arras em caso de execução ser restituídas ou computadas. Aqui ele está dizendo que todas as arras são início de pagamento. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito. Aqui é desfazimento, e é desfazimento por descumprimento do contrato. E exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, juros, honorários de advogado. E o 419 diz, a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar que foi maior seu prejuízo. Gente, aqui ele está dizendo o seguinte, esse contrato não podia ser desfeito. Essas arras eram arras confirmatórias. Essas arras diziam da firmeza do contratante, de que nenhum dos dois queria desfazer o contrato. Mas se esse contrato for desfeito, tome-lhe pancada. Você vai perder as arras e além de perder as arras, se o prejuízo for maior, você ainda vai ter que pagar a indenização suplementar, porque isso aqui não era objeto de arrependimento, não. Essas arras eram confirmatórias, essas arras eram de um sujeito firme, que disse que ia cumprir esse contrato. Tá? Mas por quê, professor? Tem outro tipo de arras? Tem. As arras penitenciais. As arras penitenciais, elas são pensadas para a hipótese do contrato admitir arrependimento. Estão aqui, ó. Vamos lá. As arras poderão ser também penitenciais. O artigo 420 diz: se no contrato foi estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes,
as arras no sinal terão função unicamente indenizatória. Nesse caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte, e quem as recebeu devolvê-las-á mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito à indenização suplementar. Tá? Gente, olha isso que eu quero mostrar para vocês sobre as arras. Tá? Vejam só, primeira coisa, essa história do sinal, tem muita gente que fala assim, o leigo, né? Quando eu fecho um contrato e tenho um sinal, funciona assim: se eu que dei o dinheiro não cumprir o contrato, eu vou perder o sinal. Beleza, até aí é verdade. Mas se o sujeito que recebeu as arras não cumpriu o contrato, ele vai me devolver em dobro. Gente, aí, veja, não é exatamente devolver em dobro. Por quê? Pensa comigo. Você já deu o dinheiro pro cara, você descumpriu, você perde aquele dinheiro. Agora, quem descumpriu foi ele. O mínimo que ele pode fazer é zerar o jogo. Como é que é zerar o jogo? É te devolver o dinheiro. Ele devolveu o que você já tinha pago. Mas ele tem que ser, aspas, responsabilizado pelo descumprimento. Aí ele vai dar o equivalente. Então ele vai dar o dobro, na linguagem popular, porque um pedaço desse dobro é a devolução do que você já tinha dado. E o outro pedaço, aí sim, é o pagamento das arras, né? Por parte daquele que recebeu e descumpriu o contrato. Entenderam? No mundo negocial, para facilitar as coisas, os caras falam assim: quem pagou perde, quem recebeu devolve em dobro. É isso. Tá? Mas na realidade não é devolve em dobro, é restitui o que recebeu e acrescenta do equivalente. Tá? Porque aí você tem, quando restitui, zera, e quando acrescenta o equivalente, o sujeito que descumpriu estaria pagando as arras. Tá? Isso acontece em qualquer tipo de arras, nas arras confirmatórias e nas arras penitenciais. Qual é a diferença entre elas? É que as arras confirmatórias, elas, como o contrato não poderia ser objeto de arrependimento, você não poderia desistir. Quando você descumpre o contrato, você está inadimplindo. E aí a indenização tem que ser a mais ampla possível. Então você perde as arras, e se houver indenização suplementar, você paga a indenização suplementar, porque você não podia se arrepender. Agora, se as arras forem penitenciais, você pode se arrepender do contrato. E aí, ao poder se arrepender, o preço do arrependimento são as arras e só as arras. Então, olha que interessante aqui, gente. Indenização suplementar. A gente pode fazer o seguinte joguinho aqui. Indenização suplementar. Cláusula penal. Só se prevista. Eu estou falando aqui de indenização suplementar, hein? Indenização suplementar. Indenização suplementar. Na cláusula penal, haverá indenização suplementar só se previsto no contrato que, sendo insuficiente a cláusula penal, será admitida indenização suplementar. Caso não tenha isso no contrato, negativo, nada feito. Tá, vamos lá. E nas arras? Aí depende. A indenização suplementar, nas arras confirmatórias, será possível mesmo no silêncio do contrato. Mesmo se o contrato não falar nada, se as arras forem confirmatórias, cabe indenização suplementar. E se as arras forem penitenciais? Não adianta, não cabe. Quiserem dar um pause aí. Indenização suplementar na cláusula penal. Só se prevista a indenização suplementar no contrato. Aí cabe. Se o contrato for silente, não cabe. E nas arras? Nas arras, se as arras forem confirmatórias, você pode ter indenização suplementar mesmo sendo omisso o contrato. Mesmo no silêncio do contrato, cabe indenização suplementar. E nas arras penitenciais, não cabe indenização suplementar. Professor, como é que eu vou lembrar como é que eu vou perceber na prática o que é um e o que é outra? Se o contrato falar que qualquer uma das partes pode se arrepender dele,
vamos lá, tem um contrato que na cláusula 15 fala que será pago um sinal para se assegurar o início de cumprimento do contrato, etc. e tal. Beleza, estou vendo só que tem arras. Né? Lá pela cláusula 23ª se fala que qualquer uma das partes pode se arrepender do contrato. Né? Bom, se você tem um contrato que fala ao mesmo tempo de arras e ao mesmo tempo de arrependimento, essas arras serão penitenciais. Ah, mas o contrato só fala das arras, mas não traz uma possibilidade de arrependimento, porque elas são confirmatórias. Professor, como é que eu faço agora para lembrar esse número? Aí eu vou dizer para vocês que eu, Rogério, não estou dizendo que isso pode ser bom para vocês, não. Se for ruim, finjam que esse momento na vida de vocês não aconteceu. Peraí, aqui ó. Eu fiz isso aqui. Também, gente, não sei se vocês... Eu gravei assim. Aqui ó. Arrependimento penitenciais. Eu gravei assim, arrependimento penitenciais. Aí foi assim que eu gravei e não esqueci mais. Então as arras que têm arrependimento no contrato são penitenciais. As arras que não têm arrependimento são arras confirmatórias. E qual é a grande diferença entre elas? A grande diferença entre elas é que nas arras confirmatórias eu posso ter, ainda no silêncio do contrato, se eu provar que o prejuízo ele foi maior do que o valor das arras, se eu provar que o prejuízo foi maior do que o valor das arras, eu ainda posso ter indenização suplementar. Né? E as arras penitenciais? As arras penitenciais eu não posso, eu não tenho como cobrar indenização suplementar. Agora, existe um valor pré-fixado para arras? Não, gente, varia de contrato para contrato e na liberdade das partes. Tá? Normalmente fica lá 5, 10, 15%, né? Não passa muito disso não, porque aí pode gerar inclusive uma exorbitância, né? Assim, ela pode ser, isso pode gerar até sei lá, um vício um vício de consentimento, mas pode vir a ser, por exemplo, uma lesão se essas arras forem muito acentuadas. Né? Enfim, normalmente vão lá 5, 10, 15%, 20% no máximo, né? Mas não muito mais do que isso, e não há um valor fixo, mas cuidado se vocês forem subindo muito o valor das arras, isso pode representar um vício de consentimento, como por exemplo, lesão. Tá bom, minha gente? Obrigado pela atenção, nessa semana eu vou gravar só essa aula, semana que vem nós temos feriado. Em semana de feriado normalmente vai uma aula só, né? Tá bom, minha gente? Obrigado, uma boa semana para todos e para todas. Tchau!